Olá, amadinhos! Estamos de volta para o nosso momento de revisão. Aula 59.2. Falaremos sobre o quê, amadinhos? Vamos fazer revisão de quê? Literatura, barroco em Portugal. Vamos lá, então? Começar? Então, aula 59.2, né? Revisão de conteúdo, literatura, barroco em Portugal. O barroco iniciou, né, teve início em 1580, com a morte de quem? De Camões, né? Que, lembra lá dos Lusíadas, né? Exatamente. Aí nós temos Camões, escritor clássico de língua portuguesa. Esse período vigorou em Portugal até 1756, com o surgimento de um novo estilo, né? Manifestações artísticas, nós temos literatura, arquitetura, pintura, se desenvolveram em período de crise política, econômica e social, causada pelos conflitos com a monarquia espanhola e a Guerra de Restauração. O barroco em Portugal também teve fortes influências do humanismo renascentista, que por meio do antropocentrismo, né, que o homem era o centro, tá certo, das coisas, né? Porque o antropocentrismo, você vai ler lá naquele período da questão da razão, né? Era o homem objetivo, né? A questão da ciência, né? Estudava mais, não aceitava qualquer resposta, ia em busca, né, do conhecimento. Então, por isso que o antropocentrismo coloca o homem como centro das coisas. Contrário ao pensamento medieval, que era o quê? Teocentrismo. Deus estava no centro das coisas. Por isso, essa questão dos conflitos, né, nesse período do barroco. Quais as características do barroco em Portugal? Dualismo, né? O homem barroco era cheio de conflitos, né? Fé vezes razão, Deus versus diabo, religioso e profano, corpo e alma, entendeu? Ou será pecado, né? Ou a salvação? Fugacidade, a vida e tudo que perpassa por ela é instável. O mundo, as coisas e as pessoas mudam. Feísmo, grande atração pelo trágico, em rompimento ao equilíbrio clássico. Nas obras é comum a retratação de cenas cruéis, dolorosas e grotescas. Pessimismo, a noção de instabilidade de vida conduz frequentemente à ideia de morte. O homem barroco é cheio de incertezas, desencantado com a vida. Temos aqui um trechinho, né, para você lembrar, né, do sermão de Padre Vieira, né, que ele era o que? A questão conceptista, né, que era convencer o leitor com base de diversos argumentos. Então, para o homem se ver a si mesmo, não, são necessárias 3 coisas: olhos, espelhos e luz. Se tem espelho e é cego, não se pode ver por falta de olhos. Se tem espelho e olhos e é de noite, não se pode ver por falta de luz. Logo, a mister, luz a mister. O quê? Espelho e a mister, olhos. Padre Antônio Vieira. Os autores, né, do barroco em Portugal. O que eles escreviam, né? Escreviam cartas, sermões, prosa religiosa e moralista. Quais os autores? Padre Antônio Vieira, Padre Manuel Bernardi, Francisco Manuel de Melo, Maria Alcoforato. Poesia e novela, temos Francisco Manuel de Melo. Teatro, Antônio José da Silva e Francisco Manuel de Melo. Quais são os principais autores da Espanha, né? Temos poesia, teatro e sermões. Temos Luís de Góngora, Lopes de Veiga, Pedro Calderón e Labarca, Tício de Molina e Mateu Alemão. E a prosa, Francisco de Quevedo e Miguel de Cervantes. A arquitetura, com a reforma protestante, Martinho Lutero, a Igreja Católica perdeu vários fiéis na Europa. A arquitetura barroca foi um dos elementos da Contra-Reforma. A maioria das construções arquitetônicas do barroco em Portugal foram no espaço religiosos. As igrejas construídas eram planas, retangulares, com fachadas simples e decoração minimalista.
E a pintura? Toda a expressão artística do barroco em Portugal sofreu interferência da Igreja Católica. A primeira fase da pintura barroca é proto-barroca, teve grandes influências do tenebrismo e espanhol. Já a segunda fase do barroco, propriamente dito, buscava novas fontes de inspiração. Aqui pelas imagens, né, você vê o quê? Conflito barroco na pintura, percebe através do tratamento dado ao tema, né? Jogo de claro e escuro, contraste de linhas que se opõem na brutalidade e inocência, o humano e o divino. Aí você vê, né, a questão das imagens, né, que relembra a questão do sofrimento. E na questão dos sermões, nós temos Padre Antônio Vieira, tá certo? O homem retratado pelo barroco é um ser angustiado, dividido entre santos católicos e santos pagãos, entre a matéria, o espírito, o pecado e o perdão. O texto literário reflete, né, 2 pontos, um tanto rebuscados, extravagantes, valorizando os detalhes, e um interrupto jogo de contraste. E jogo de palavras e figuras de linguagem, que serão usadas a metáfora, a antítese, a hipérbole, o paradoxo, o hipérpeto e a inversão e a alegoria. Beleza? Ficamos por aqui e daqui a pouco eu retorno para o nosso Tirando Dúvidas. Até lá! Olá, amadinhos! Estamos de volta para o nosso momento Tirando Dúvida, resolução da atividade de sala. Vamos lá resolver a nossa primeira questão. Temos aqui na questão 1. Ela é da UESP de 2009. O barroco foi, no Brasil e Portugal, o estilo por excelência ao longo dos séculos XVII e XVIII. Você pode perceber aí que ele está afirmando. Filho da Contra-Reforma e do Concílio de Trento, o barroco encerra traços estilísticos e ideológicos bastante definidos. Dentre as características estéticas, religiosas e ideológicas enumeradas abaixo, qual caracteriza o barroco? Aí vamos lá. Nós temos aqui, letra A, tentativa de conciliar a visão teocêntrica medieval com antropocentrismo renascentista. B, cultivo, dentre outros gêneros de poesia trovadoresca e cantiga de escárnio. C, tentativa de unir a matéria, o espírito, luz e a sombra, apelo do corpo e da alma. D, empenho por humanismo tolerante com as diferenças religiosas. E, busca do equilíbrio, racionalidade e da concisão. Então, qual o comando da questão? Quais as características estéticas, religiosas e ideológicas enumeradas abaixo? Qual caracteriza, né, o barroco? Qual é a característica que se destaca para esse movimento aqui do barroco, dessa escola literária? A, B, C, D ou E, nós temos aqui o gabarito letra C, né, que é a tentativa de unir a matéria, o espírito, a luz e as sombras, apelo do corpo e da alma. Por isso, essa questão da oposição tá aí, né? Por isso, a gabarito letra C. Busca de equilíbrio? Não, né, Amadinha? Cultivo da questão da poesia trovadoresca, da cantiga de escárnio, também está excluída. Isso daí vai falar lá do trovadorismo, não é do barroco. E tentava conciliar a visão teocêntrica do medieval com o antropocentrismo? Também não, por isso que o gabarito é a letra C. Temos aqui mais outra, né? Que aqui nós faz o seguinte, ó, assinar a alternativa correta sobre os 3 sermões do Padre Antônio Vieira. Nós temos aqui, são peças exemplares de retórica, com finalidade de despertar a consciência moral dos fiéis. B, são escritas em linguagem culta, com palavras difíceis, dirigida à plateia sofisticada que frequentava a igreja. C, são bastante abstratos, pois se dirigiam a uma plateia letrada que dispensava exemplos. D, estão repletos de exemplos de equilíbrio e da simplicidade típico do homem barroco. E apresento perguntas retóricas que geravam um caloroso debate durante as pregações. Então,
Pela última, você já vai descartando, né? Que não tinha essa questão de fazer debate, né? Não tinha. Só o padre lá fazendo o quê? Né? Instruindo quem? Os seus fiéis, né? Fazendo uma orientação, né? Com textos argumentativos. Então, A, B, C, D ou E, nós temos aqui gabarito letra A, né? É com a finalidade de despertar a consciência moral dos fiéis. Por isso aí é a questão da letra A. Temos agora a questão 3, né? Todas as opções abaixo apresentam característica do barroco literário. Ó, todas, menos, que é o exceto. Temática religiosa e profana. Desculpa. Cultismo e conceptismo. C. Imitação dos modelos clássicos. D. Complexidade e minúcia nos detalhes. Linguagem dramática e rebuscada. Então, na questão, as características do barroco, né, do barroco literário, tinha temática religiosa e profana? Tinha. Então, ele quer aquela que não tem característica do barroco. Então, a letra A tem cultismo e conceptismo? Sim, né? Imitação dos modelos clássicos? Aí, amadinho, não. Tá? Quem vai ter essa questão de imitação dos modelos clássicos é lá no arcadismo, tá bom? A letra D, complexidade, minúcia dos detalhes, sim. Linguagem dramática e rebuscada, sim também. Então, por isso que o gabarito é letra C. Esse daqui que não faz parte das características do barroco. Agora, 4. O trecho, né, a seguir, né? Ó, leia o trecho a seguir. Por isso são maus ouvintes os entendimentos agudos, mas os de vontades endurecidas ainda são piores, porque um entendimento agudo pode se ferir pelos mesmos fios e vencer-se uma agudeza com outra maior. Mas contra vontades endurecidas, nenhuma coisa aproveita a agudeza, antes dana mais. Porque quando as setas são mais agudas, tanto mais facilmente se despontam na pedra. Ó, Deus nos livre de vontades endurecidas, que ainda são piores que as pedras. Então, aqui temos o sermão da 60ª de Padre Antônio Vieira. Pelo trecho, né, reproduzido, pode-se concluir que o sermão da 60ª trata da exortação que o pregador fazia em favor de seu projeto de criar a campanha das Índias Ocidentais. B. Problemática da pregação religiosa, considerando as figuras de pregadores e dos fiéis. C. Necessidade de engajamento dos fiéis nas batalhas contra os holandeses. D. Condenação aos governantes locais que desobedeciam aos princípios do mercantilismo seiscentista. E perseguição sofrida pelo pregador em função do apoio que emprestava a índios e negros. A, B, C, D ou E, nós temos aqui, chegando aqui o gabarito para você. Olha só, letra B, problemática da pregação religiosa, considerando as figuras dos pregadores e dos fiéis. Ok, amadinhos, terminando aqui a primeira parte das atividades. Vamos lá para a parte do treino, que é o Se Liga no Enem. Nós temos aqui o seguinte, ó, o Enem de 2020, amadinho, não apareceu a outra parte, né? Ó, aqui, ó, fechando. Relato de viagem nas curvas da Nacional 222 em Portugal. Em abril deste ano, fomos a Portugal para uma viagem de um mês que esperávamos há um ano. Pois, no dia 4 de maio, chegamos ao aeroporto São Francisco Sarraneiro, um porto. Que líder antiga muito nobre, sempre leal e invicta a cidade do porto. Encantei-me, diriam eles, pelas belas paisagens, construções históricas com lindas fachadas, parques e praças muito bem cuidados. Os tripeiros, sinônimos de portuenses, têm orgulho de sua cidade, apelidade de invicta. Nunca foi invadida e valorizavam tudo que há de bom ali. Com a melhor estrada para se dirigir do mundo, a Nacional 222, pois na manhã, dia 25 de abril,
dia da Revolução dos Cravos, resolvemos conhecer a tal maravilha. A cada 10 quilômetros tinha que encostar. Corríamos, dançávamos, tomávamos chocolate quente, sopa, tudo que fosse quentinho. E lá íamos para mais uma etapa, uma aventura deliciosa. Depois de 3 horas, mais ou menos o dobro do tempo necessário, não fosse as paradas para o aquecimento, chegamos a casa, congelados, mas maravilhados e invictos. Então, texto adaptado. Temos aqui o seguinte: nesse texto, busca-se seduzir o leitor por meio de exploração de uma voz externa sobre a identidade histórica do povo português. O trecho que evidencia esse procedimento argumentativo é: que linda, antiga, muito nobre, sempre leal, invicta cidade do Porto. Encantei-me, diriam eles, pelas belas paisagens, construções históricas com lindas fachadas. C. Os tripeiros sinônimos de portuense têm orgulho de sua cidade. E. Valorizam tudo que há de bom ali, com a melhor estrada para se dirigir do mundo. E, pois na manhã de 25 de abril, dia da Revolução dos Cravos, resolvemos conhecer a tal maravilha. Então, o trecho que evidencia esse procedimento argumentativo, né? Busca-se seduzir o leitor por meio de exploração de uma voz externa sobre a identidade histórica do povo português. Qual é? A parte A, B, C, D ou E. Nós temos aqui gabarito letra A, que linda, antiga, muito nobre, sempre leal, invicta, cidade do Porto. Então, gabarito letra A. Agora, amadinhos, acabamos essa parte. Vamos lá para o nosso momento de relaxamento, que é o nosso clube de leitura. Temos aqui, né, A Marca de uma Lágrima, é um livro infanto-juvenil de Pedro Bandeira, publicado em 1985, pela editora Moderna. É uma livre adaptação da obra, né, de Cyrano de Bergerac e Edmond Rostand. Beleza? Marca de uma Lágrima, a história de Isabel, Cristiano, Rosana, Fernando, oi, tudo mais, muito mais. Então, amadinhos, vamos ver aqui a homenagem às escolas, a turminha que está lendo, né, a esta obra. Temos aqui a Escola Joaquim Pereira da Rocha, extensão Tom Jubim, professora Cristiana, ou melhor, Cristiana não, amadinha, Cristina Medeiros, Machadinho do Oeste. Olha aqui a turminha da professora, primeiro ano da professora Cristina Medeiros. Um forte abraço, todo mundo estiloso aí. Olha só, os amadinhos. Um fazendo coraçãozinho para você também, amados. Temos aqui também da professora Otanilde Moura, né? Aqui os alunos da Escola Presidente. E agora? Gaspar Dutra, será? Então, aqui não deu para enxergar direito, mas aqui eles estão na frente da escola, tá certo? No Eurico Gaspar Dutra. Consegui entender, amadinho. Eurico Gaspar Dutra. Os amadinhos utilizando o espaço, né, externo para fazer um momento de leitura. Parabéns à turma do primeiro ano da professora Otanilde Moura. Temos também a Escola Colina Verde, Rondolândia, Distrito Corumbiara, Crede Cerejeira. Tá certo? A professora Ângela. Dois momentos, um na sala de aula, outro no pátio da escola. Turma do primeiro ano da professora Ângela, um grande abraço. Terminou, amadinha? Ainda não, tem mais outra turma aqui chegando. Temos aqui a Escola Planalto Cabixi, Crede Cerejeira, professora Rubevânia, professora Rubevânia com a sua turminha aqui, tá certo? Um grande abraço à turma do primeiro ano da Escola Planalto Cabixi, CRE de Cerejeiras, tá certo? Ok, quem ainda não mandou, estou aguardando. E agora, amadinho, vamos para o nosso pensamento do dia. Temos aqui a vida na prática. A vida acadêmica é essencial para nos mostrar a base teórica da profissão que queremos seguir. Mas somente na prática do dia a dia é que colocaremos à prova tudo aquilo que os mestres
nos ensinaram e muitas vezes veremos que não era bem daquela maneira. Então, aqui, essa fala é de Luiz Alves. Belezinha? Fica aí para vocês refletirem um pouquinho. Beleza? Fazer uma reflexão. Então, amadinho, muito obrigada pela participação de vocês. Obrigada aos professores, né, que estão colaborando para o nosso clube de leitura. Quem ainda não enviou a foto, estou aguardando. Beleza? Um grande abraço e até a próxima aula.